Olá, tudo bem com vocês? Vamos continuar aí os nossos estudos em processo civil. Falava no bloco anterior, nos outros blocos, sobre a tutela provisória, essa modificação que o Código fez com relação às tutelas provisórias. Na verdade, falamos de tutelas provisórias de urgência e agora vou falar um pouquinho da tutela provisória da evidência. Numa outra oportunidade, eu vou tratar especificamente das tutelas provisórias de urgência cautelar e satisfativa de uma maneira um pouco mais detalhada. Mas só para a gente fechar essa introdução aí sobre as tutelas provisórias, o Código trouxe uma modalidade que não existia no Código anterior, que são as tutelas da evidência. Então, quando a gente fala em tutela da evidência, primeira coisa, que elas só podem ser concedidas de forma incidental. Isso quer dizer que eu vou deduzir um pedido principal, um pedido de tutela definitiva e, juntamente, eu terei aí a possibilidade de uma tutela, um pedido de tutela provisória de evidência. Então, é uma diferença importante com relação às tutelas de urgência, que lá eu posso fazer um pedido antecedente ou um pedido incidental. Aqui não, tutela provisória da evidência só pode ser requerida de forma incidental. O artigo que trata sobre a tutela da evidência é o artigo 311. É um único artigo que trata aí das hipóteses. E aí nós temos o seguinte, o 311 fala de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e temos lá 4 incisos, né? O inciso primeiro trata de uma coisa que não é nova, de um assunto que não é novo, isso já existia no Código passado, que basicamente é o manifesto propósito protelatório do réu, o abuso de direito de defesa. Então, evidente que eu não vou ter uma tutela da evidência só baseada no manifesto propósito protelatório. Óbvio que o dispositivo não é claro nisso, mas eu tenho que, evidentemente, ter como requisito principal da tutela da evidência os elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Então, a primeira coisa, para ter uma tutela de evidência, como todas as tutelas provisórias, eu preciso ter elementos que evidenciem a probabilidade do direito. Somado a esse elemento básico, eu vou lá no inciso primeiro e verifico que a tutela da evidência será deferida, melhor dizendo, quando nós tivermos aí um manifesto propósito protelatório da parte ou o abuso de direito de defesa. Então, nós vamos ter somados essas duas coisas, elementos que evidenciam a probabilidade e o manifesto propósito protelatório da parte ou o abuso no direito de defesa. Perceba que aqui nesse inciso primeiro é uma tutela concedida baseado numa sanção, ou seja, voltando lá naquelas normas fundamentais do Código que nós temos lá entre o artigo 1º e o artigo 11, nós temos várias normas fundamentais, né, que vão regrar aí a aplicação, a interpretação do novo CPC. Um deles é o princípio da cooperação. As partes, ou melhor, todos os sujeitos do processo devem cooperar para que nós tenhamos um resultado efetivo no menor espaço de tempo, né? Enfim, então precisamos que as partes cooperem entre si. São adversários, evidentes, são autores e réus, mas nós precisamos buscar um fim, né, para aquele processo, ou seja, que a decisão seja proferida e que essa decisão seja proferida no menor espaço de tempo, porque o tempo longo no processo não é bom para ninguém, nem para o autor nem para o réu. Então, quando eu falo aqui manifesto propósito protelatório do réu ou da parte, se a parte, e aqui o Código fala parte, mas nós temos que entender como réu, evidentemente, se tiver esse manifesto propósito protelatório, o juiz vai fazer o quê? Vai agir dessa forma, então? Então eu vou antecipar para que você possa ficar aí com a sua demora, com atos que façam que o processo demore, mas o autor já estará gozando aí da satisfação desse direito. Então, o inciso primeiro, basicamente, é nesse sentido. Já o inciso segundo, né, nós vamos tratar de uma questão muito importante, que é a questão dos precedentes. Isso aqui demanda várias horas de nossos encontros aqui para a gente falar de precedentes. Em uma outra oportunidade eu volto a falar de precedentes. Mas o que acontece? O inciso 2 é baseado no seguinte, a narrativa fática do autor está documentalmente
comprovada, tudo que o autor disse, ele trouxe documentos para provar, e a tese jurídica, que todos os senhores sabem que é a fundamentação jurídica, não é? A tese jurídica está baseada em súmula vinculante ou em precedentes, né? Então, o que acontece? Quando a tese jurídica está baseada em súmula vinculante ou em precedentes dos tribunais, o que nós estamos falando aqui? Que esse direito se mostra muito evidente, porque presta atenção, tudo que eu narrei, toda a minha narrativa fática está comprovada documentalmente, ou seja, trouxe documento para provar tudo que eu estou narrando. E ainda, a minha fundamentação jurídica, aquilo que a gente fala lá em causa de pedir, do direito que eu estou afirmando ter, né? Esse direito que eu estou afirmando ter, essa tese jurídica, está baseada em súmula e precedente. Ora, se está baseado em súmula ou precedente, isso já foi discutido algumas vezes, várias vezes, para que se edite uma súmula vinculante ou para que se estabeleça um precedente. Então, esse direito se mostra muito evidente. E se mostrando muito evidente, ele pode ser antecipado. E aqui, obviamente, nós estamos falando de uma antecipação aí liminarmente, não é? Sem que a parte contrária precise ser ouvida. Será ouvida futuramente, mas o juiz pode deferir de forma liminar. Então, narrativa fática comprovada documentalmente e aqui eu tenho precedentes ou súmula vinculante, ou seja, tese jurídica baseada em súmula vinculante ou em precedente, que torna o direito muito mais robusto e assim, então, ele pode ser antecipado, ok? Já o inciso terceiro, nós estamos falando de um procedimento especial que existia no Código passado e que agora foi trazido para um inciso aqui da tutela da evidência, que era basicamente a ação de depósito. Só para fazer um breve parênteses disso, a ação de depósito era um procedimento especial por uma única razão, basicamente. Se o cidadão entregasse a coisa depositada, ele podia ser preso por ser um depositário infiel. Evidentemente que isso, já na vigência do Código passado, acabou por conta da súmula vinculante 25, que é impossível, não é mais possível a prisão do depositário infiel. A única prisão por dívida que os senhores sabem é a prisão por dívida alimentar. Então, tinha perdido a característica aí de um procedimento especial. O Código, na verdade, contemplou a ação de depósito, a antiga ação de depósito, aqui no inciso terceiro. Nós estamos falando aqui de um pedido rei persecutório, não é? Firmado aí na prova do depósito. A gente não tem mais ação de depósito, mas nós temos a possibilidade de deferimento dessa tutela da evidência, se o pedido for um pedido rei persecutório, ou seja, rei persecutório, perseguição da coisa, baseado na prova do depósito. Aí, da prova do depósito da coisa, né? Enfim, o contrato, o depósito, algo que se assemelhe a isso. Nós vamos ter a antecipação, a concessão da tutela da evidência baseada aí nesse pedido rei persecutório de perseguição da coisa. E por último, o inciso quarto, né? O inciso quarto é parecido com o inciso segundo, mas aqui nós temos uma novidade. A questão é a seguinte. Aliás, o artigo todo é novidade, né? Mas aqui nós temos a questão é a seguinte. A narrativa fática está documentalmente comprovada, né? Toda a narrativa fática está documentalmente comprovada, só que a defesa do réu não foi capaz de estabelecer uma dúvida razoável em relação ao pedido do autor. Então, o autor fez o pedido, né? Argumentou, trouxe toda a sua narrativa fática, comprovou documentalmente, e o réu, quando foi contestar, não fez prova suficiente, nem na sua narrativa, e nem na sua documentação, na documentação juntada, não fez prova suficiente para gerar dúvida razoável, evidentemente no julgador, que pudesse, será que quem é que tem razão aqui? Então o que acontece? Nesse momento nós podemos ter a antecipação, o deferimento dessa tutela da evidência, porque o direito está se mostrando
mais claro para o autor, porque o autor, tudo que o autor disse, né, na sua narrativa fática, ele comprovou documentalmente. E o réu, quando foi contestar, não fez o seu dever de casa, vamos dizer assim. Ele não trouxe elementos para gerar uma dúvida razoável. E isso, na verdade, nós estamos diante de uma defesa infrutífera, uma defesa que não tem o condão de afastar o direito do autor. E todos eles sabem que o ônus, né, quando o réu alega um direito, ou melhor, uma modificação, extinção, um impedimento do direito do autor, ele tem que provar, né? E o autor, quando faz o seu pedido, ele faz a prova da constituição do direito. É o que está aqui no inciso. Ele trouxe a narrativa fática e comprovou documentalmente. O réu tem o dever de trazer elementos, né, que vão contradizer todos esses pedidos do autor, e não o fez. E se não o fez, para que eu vou esperar o final do processo para conceder a tutela ao autor? Então, aqui, já que o réu não se desincumbiu do seu ônus, que é contradizer de forma eficaz, né, gerando sim uma dúvida em relação de quem é aquele direito, o juiz está autorizado a conceder, a proferir, a deferir, melhor dizendo, uma tutela da evidência, para que o autor já vá experimentando ao longo do processo a efetivação desse direito sem a necessidade de esperar, né, o tempo para lá no final ter aí a satisfação do seu direito. Então percebam que a tutela da evidência, ela é os incisos 1, né, inciso 1 e inciso 4, inciso 1 e inciso 4, nós temos necessariamente de ter resposta, né? Porque primeiro, o manifesto proposto protelatório, e o inciso 4, nós temos que ter a resposta do réu, que não vai opor aí uma dúvida razoável. O inciso 2 e o inciso 3, eu posso ter a concessão dessa tutela de forma liminar, sem que a parte contrária seja ouvida, né? Mas de toda forma, todos os incisos aqui estão baseados na evidência do direito. Aí uma pergunta que é recorrente: professor, tutela de evidência só existe no 311? Não. Tutela de evidência existe em outros dispositivos, como por exemplo lá na tutela monitória, como por exemplo na tutela possessória, que a gente vai vir falar outro dia aqui só da tutela possessória. A tutela possessória, se você parar para analisar os dispositivos, não é deferida baseada no perigo, na urgência, né? Ela é deferida baseado em 3 coisas, basicamente: da prova da posse, da prova que houve uma turbação e do esbulho, e da data que isso ocorreu. Pronto. Provando esses 3 elementos, eu tenho uma tutela possessória. Bom, eu acho que nessas noções gerais de tutelas provisórias, tratamos dos pontos mais importantes das modificações que ocorreram no novo CPC. Vamos voltar aqui a conversar em outras oportunidades para tratar de temas, desses mesmos temas, mas um pouco mais aprofundado em alguns detalhes do procedimento em si, para que a gente fique de uma forma ou de outra mais inteirado com o novo CPC. O novo CPC, repito, é muito cedo para a gente desistir do novo CPC. O novo CPC é um código que traz alguns problemas, evidentemente, mas que na sua grande maioria dos seus artigos, né, nós temos avanços, e é nesses avanços que nós temos que nos apegar para que o diploma seja realmente eficaz, para que busque a tutela eficaz e efetiva do direito. Então é isso, pessoal. Mais ou menos, obrigado. Estou aí à disposição em todas as minhas redes sociais para que a gente tire as dúvidas aí, e logo mais nós estaremos aqui novamente para tratar de assuntos de direito processual civil. Obrigado, até mais.